Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa cobertura de provas Medway, hoje falando as nossas apostas para a prova do IANSP em cirurgia geral, a nossa melhor grande área. Então, como que é a cirurgia geral no IANSP? Isso aqui vocês já sabem, é caos. Caos total, desespero, né? Não é uma prova fácil, não é uma prova legal de se fazer. Os próprios cirurgiões acham uma prova meio ruim, meio chatinha, tá bom? Mas que a gente vai manejar da melhor forma possível. A gente tá um pouco traumatizado porque ano passado a prova foi bem complicada, bem decoreba, muito mais do que o normal, muito epônimo, muita coisa, mas com fé esse ano vai melhorar um pouquinho. A gente tem melhorado o estilo de prova aí, o SMS já melhorou bem, né? O SUSinho já melhorou bem o estilo de prova comparado com o ano passado. Quem sabe o IANSP também não toque o coração dele e a gente consiga uma prova um pouquinho menos decoreba, um pouco mais raciocínio clínico, tá bom? Mas de qualquer forma, como que é a cirurgia geral no IANSP? A gente tem poucas especialidades, tá bom, gente? Não é aquela prova tipo Unesp, tipo USP Ribeirão, que traz plástica, traz cirurgia pediátrica, traz vascular. Não. Até cai, mas cai pouco, tá? Geralmente cai cirurgia geral, e quando cai cirurgia geral são questões específicas de cirurgia geral, tá bom? É muito decoreba, isso a gente já tá cansado de saber. O IANSP para cirurgia especialmente é extremamente decoreba, é uma prova de memorização, ele vai treinar a sua memorização. Então ele vai perguntar para você porcentagem, às vezes, de incidência de alguma doença, né? De complicações, porcentagem que ninguém liga na hora de estudar, ele vai lá e cobra aquele detalhe, né? Classificações que não são tão comuns, não é aquela classificação que está todo mundo acostumado a ver. Eles gostam de cobrar Kaiser, Clavendin, já caiu 2 vezes Clavendin, complicação pós-operatória, Apache 2, Bjork, a gente tem várias complicações que costumam aparecer, que não é aquele usual que a gente está acostumado, né? Podia cobrar uma coisa que a gente sabe mais, um alvarado, né? Uma coisa mais tranquila? Podia. Até aparece, mas também aparecem essas diferentonas aqui. Também pode cobrar anatomia da gente, alguns conceitos decorebas de anatomia, bactérias eles perguntam também. Essa aqui é o terror de muita gente, né? E o IANSP adora, gente, perguntar nome de técnica cirúrgica, perguntar epônimo de sinal, de quem criou a técnica, o que aconteceu. Eles amam esses tipos de memorização, tá bom? Não é uma prova que costuma cair muitas imagens, tá bom? Ela não tem muito costume de imagens. E aí, o que vale a pena a gente estudar para o IANSP aqui nas nossas apostas, na nossa reta final? Primeira coisa, cuidados pré-operatórios, e a gente vai focar na nutrição pré-operatória. A gente vai conversar bastante sobre indicações nutricionais, que é uma coisa que o IANSP gosta muito, tá? Abdômen agudo inflamatório, a gente vai passar rapidamente, a gente sabe que vocês já estão carecas de saber tudo sobre abdômen agudo inflamatório, mas é importante a gente relembrar antes da prova. Afecções benignas das vias biliares, o pâncreas também aparece aqui, lembrando principalmente dos nossos tumores císticos pancreáticos, que o IANSP gosta muito, tá? E, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre hérnias, tá? Então, vamos falar dos cuidados pré-operatórios, falando, como a gente já conversou, sobre nutrição perioperatória, que o IANSP gosta muito. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é para quem eu vou indicar suporte nutricional, seja ele qual for, mas quem precisa de um suporte nutricional. Pacientes que perderam involuntariamente, então não adianta dieta, bariátrica, nada disso, mais de 10 a 15% do peso normal em 6 meses ou mais de 5% em um mês. História prévia de desnutrição ou doença crônica, peso menor de 20% do peso corporal ideal ou IMC menor que 18,5 ou uma avaliação subjetiva global igual a C, que é uma desnutrição grave nessa avaliação subjetiva, tá? Uma albumina sérica menor que 3, tá? Isso é importante, gente. Esse valor aqui para a prova decoreba, eles gostam desse menor que 3. Lembrando que a albumina que atrapalha a cicatrização geralmente é menor que 3,5 ali, e aqui para indicar suporte nutricional é menor que 3, tá? Ou uma transferrina menor que 200 mg por decilitro, na ausência de um estado inflamatório, uma disfunção hepática ou renal, que a gente não tenha
né, que justifique ali essa queda dessa albumina ou da transferrina, tá? Lembrando que a meia-vida da albumina é de mais ou menos 20 dias, então para quadros muito agudos, por exemplo, o paciente evoluiu com uma anorexia que não come mais nada na última semana, perdeu ali tantos quilos e está extremamente desnutrido em uma semana, em 2 semanas. Não adianta eu querer pedir albumina, que a albumina ainda não vai ter se alterado. Então, para quadros agudos, a gente prefere a pré-albumina, porque ela é mais sensível, a meia-vida dela é bem menor. Tá bom? Então, provas decorebas, adoro esses conceitinhos, tá, gente? Pacientes que antecipadamente a gente já sabe que não vai conseguir suprir as necessidades calóricas basais no período de 7 a 10 dias de perioperatório. Então, aquele paciente que a gente já sabe, né? O paciente que fez uma laringectomia, por exemplo, que a gente suturou o esôfago ali, a faringe, a gente não vai conseguir nutrir esse paciente pela via oral ali nos próximos dias de pós-operatório. Então, a gente já pensa num suporte nutricional para esse paciente. A expectativa de perda sanguínea alta durante a cirurgia, maior que 500 ml, e doenças de elevado catabolismo, né? Queimaduras eu nem preciso falar, pancreatite grave também a gente nem precisa falar, que a gente precisa nutrir esses pacientes de forma mais rigorosa, tá? Sepse, trauma, tudo mais, tá bom? Quanto tempo eu preciso nutrir esse paciente para indicar a minha cirurgia de uma forma mais tranquila? Se a cirurgia não é de urgência, gente, é importante, se a cirurgia é de urgência, eu não vou nutrir meu paciente para fazer uma cirurgia de urgência, tá? Então, o tempo mínimo é que eu deixe 7 dias. Se for uma cirurgia de urgência, gente, opera. Paciente desnutrido, nutrido, o que for, não adianta você querer nutrir o paciente para uma cirurgia de urgência, tá? Então, se não é de urgência, é eletiva, pelo menos 7 dias. Mas é importante a gente entender o que é esse eletivo, né? Porque a gente tem eletivos que a gente consegue marcar para o ano que vem e a gente tem eletivos que a gente consegue marcar, tem que marcar com certa rapidez, né? Sem ser urgência, mas certa rapidez. Por exemplo, cirurgias de câncer não podem esperar muito, então eu vou nutrir esse paciente no pré-operatório de 10 a 14 dias, tá bom? Cirurgias que podem esperar, hérnia, vesícula, tudo mais de forma eletiva, né? Eu posso nutrir esse paciente por 3 semanas ou mais, tá? Então, vamos lá. Ainda em nutrição perioperatória, a gente tem que fazer o cálculo das necessidades diárias nutricionais. E eu sei que isso dói na cirurgiã que vos fala também, tá? É um desespero quando a gente pensa nisso, mas calma que vai dar tudo certo. Para proteína, a gente lembra que o paciente não cirúrgico ou inflamado, ele tem uma necessidade diária de proteína de 0,8. Já o paciente cirúrgico é de 1,5 a 2. E o paciente em estado gravíssimo, que foi o que eu falei, aquele grande queimado, aquele séptico, aquela pancreatite grave, né? A gente tem uma necessidade de proteína de 3 gramas por quilo por dia, tá? Isso, gente, para um adulto de 70 quilos, ali uma base, para a gente não querer ficar decorando, mas para a gente lembrar ali por alto, 56 gramas no não cirúrgico, 105 a 140 no paciente cirúrgico e no muito grave dá mais ou menos 210 gramas, tá? Então, algumas provas decorebas gostam desse conceito de 3, 1,5, 0,8, tá bom? Calorias. Calorias eu sei que bate um desespero quando a gente fala em Harris-Benedict. Eu sei, porque é uma fórmula gigantesca, homem 66,5 mais 13,75 vezes o peso em quilo, mais 5,003, tinha que ter o 003 vezes a altura em centímetros, menos 6,775 vezes a idade em anos. E mulher é diferente, para ajudar nós, né? É maravilhoso, né, gente? Claro que não, isso aqui é horrível, mas já apareceu em prova, mas não apareceu em prova para vocês calcularem, vocês lembrarem dessa fórmula. O que eles costumam perguntar é: quais dados eu vou precisar para calcular a minha necessidade calórica diária do meu paciente? Então, eu preciso do peso em quilo, eu preciso da altura em centímetros e eu preciso da idade em anos. Isso já apareceu em provas que a gente precisava marcar, inclusive no Enare do ano passado, tá? Só os dados que são necessários, combinado? Então, o normal dessa equação de Harris-Benedict, desse gasto energético basal, é 30 a 35 quilocalorias por quilo dia, tá? Vamos falar rapidinho de vias de nutrição. A gente sempre vai escolher a via mais fisiológica possível, e isso vocês também estão cansados de saber. A via oral, se puder ser feita, vai ser a minha preferida, tá bom? Eu sempre que eu puder usar a minha via oral, eu uso ela,
tá? Se eu não puder usar a minha alimentação oral, eu vou seguir para uma enteral. E se eu não puder usar a enteral, não puder usar o meu trato digestivo, eu vou para a parenteral, que é aquela na veia, né? Então, qual que eu escolho? Sempre a mais fisiológica possível, dependendo das contraindicações do meu paciente. Se pode a oral, vai na oral. Não pode. A enteral indica para quem? Para quem eu consigo usar meu trato gastrointestinal, ele está funcionante, mas eu não consigo usar a minha via oral. Isso, eu vou pensar qual via que eu vou fazer a via enteral, né? Qual mecanismo que eu vou nutrir meu paciente de forma enteral. Posso usar sonda? Posso, mas a sonda, o ideal é que eu use para aqueles pacientes que têm previsão de ficar menos de 4 semanas de suporte nutricional. Então, o paciente fez uma cirurgia, por exemplo, a laringectomia, né? Abriu a faringe, suturou a faringe ali, ele vai precisar ficar sem usar a via oral dele por alguns dias, se Deus quiser, poucos, tá? Mas algumas semaninhas ali ele vai ficar. Então, eu posso passar uma sonda nasointeral para nutrir esse paciente, porque depois eu vou tirar. Agora não, eu tenho um paciente com câncer de esôfago avançadíssimo que não vai operar, já está em cuidados paliativos, está sem condições de usar a via oral, está péssimo, mas a gente não vai matar esse paciente de fome. O que a gente faz? A gente pode fazer as ostomias. Ele vai usar esse suporte enteral provavelmente para o resto da vida dele, então mais de 4 semaninhas a gente já pensa em ostomia, seja gastrostomia ou a jejunostomia. Sempre a mais fisiológica possível. Se a gastrostomia for possível, a gente faz a gastro, e se a jejunostomia ou se a gastrostomia não for possível, a gente escolhe a jejunostomia, tá bom? Então, depende do mais fisiológico possível. O paciente tem uma obstrução de piloro. Não vou conseguir fazer uma gastrostomia, que a comida vai ficar toda ali no estômago, tá? Então, vou ter que fazer uma jejuno, por exemplo, tá? Que nem eu falei para vocês, gastrostomia é preferida. E depois, se não der, eu faço a jejunostomia. Parenteral é a nossa última opção, quando eu realmente tenho uma impossibilidade de usar o meu trato gastrointestinal em lugar nenhum, nem por sonda, nem por ostomia, nem por nada. Aí eu vou começar a usar uma via vascular. Por exemplo, aqueles pacientes com obstrução, isquemia intestinal, fístulas de alto débito, síndrome do intestino curto, síndrome desabsortiva grave, tá bom? Então aí eu vou pensar em usar a minha parenteral. A contraindicação, gente, para parenteral é o paciente instável hemodinamicamente. Esse é um conceito que vocês não podem perder. O paciente instável hemodinamicamente, ele fica de jejum, tá bom? Jejum total. Não é para nem fazer a parenteral, nem a enteral, nada disso. O paciente instável fica de jejum, tá? Lara, mas eu já vi, passando na UTI, eu vi um paciente com um catéter central fazendo a dieta e outro catéter fazendo noradrenalina. Você está errada, porque se ele estava usando droga vasoativa, ele não podia estar usando a parenteral. Gente, cuidado, tá? A parenteral, ela pode ser usada com drogas vasoativas se o paciente estiver estabilizado com as drogas vasoativas, tá? Agora, se ele está instável, precisando de drogas e mesmo assim mantendo instabilidade, jejum, tá bom? E aí, isso aqui é um conceito também importante, né, gente? A gente sempre precisa tentar manter essa realimentação pós-operatória o mais precoce possível, em até 24 horas. Então, é muito frequente questões trazerem pra gente complicações pós-operatórias, cuidados pós-operatórios. Fez uma apendicectomia, foi muito difícil, fez uma colectomia, fez alguma coisa assim. Quando que eu dou comida para esse paciente? Gente, o mais precoce possível, tá? A questão vai querer isso de vocês. Vocês vão ter medo, mas vocês vão pensar, cara, eu preciso dar comida para esse paciente o mais precoce possível. A via oral é sempre a via de preferência, se o paciente estiver hemodinamicamente estável e mesmo nos casos em que a gente tem anastomose digestiva. Então, isso é uma coisa que vocês precisam ter na mente de vocês. Lara, mas nossa, ligou ali, né, 2 bocas, se passar alguma comida ali, será que não abre, não rasga tudo? Gente, a realimentação é muito melhor do que manter esse paciente em jejum com uma remite super aguçada que vai fazer esse paciente ter complicação pós-operatória, tá? Importante, gente, não precisa esperar ruído hidroaéreo, eliminação de flatos e fezes para iniciar a dieta. Pode começar que a própria dieta já vai melhorar o nosso hídro paralítico, tá?
Vamos falar agora de abdômen agudo inflamatório, começando pela maior de todas, que é a apendicite aguda, tá? É a nossa principal causa de abdômen agudo, tem a maior incidência em homens jovens, geralmente de 20 a 30 anos de idade, e é a principal causa de abdômen agudo não obstétrico nas gestantes, tá? Lembrando que a gente tem risco de malignidade em torno de 1% nessas apendicites. Então, principalmente aquele idosinho que está com apendicite, manda para o anátomo e olha, porque pode ser que seja câncer, tá? Principal causa de apendicite aguda é a obstrução por fecalito. Isso já caiu algumas vezes no IANSP, perguntando qual que é a principal fisiopatologia da apendicite aguda. Fecalito, tá bom? Fecalito entra ali no lúmen, né? Aquele lumenzinho do apêndice, obstrui, gera edema, gera isquemia, gera perfuração, tá bom? Então, a gente tem as nossas fases, acabei de falar, e a gente tem as nossas fases da apendicite aguda, como tudo que é decoreba, a gente vai lembrar um pouquinho das fases. A primeira fase da apendicite aguda é edematosa, o apêndice vai ficar com distensão e acúmulo de muco. A segunda fase é a úlceroflegmonosa, terceira é fibrino purulenta e a quarta é a perfuração ou necrose, tá bom? Como que é a clínica? Dor que começa ali periumbilical, porque está irritando apenas o peritônio visceral, que não é muito bem localizada, é uma dor mais esquisita, você não consegue apontar exatamente onde está, porque é aquela dor visceral, da irritação do peritônio visceral. Tá? Depois a gente chega até o peritônio parietal e aí sim é uma dor bem localizada, é uma dor que o paciente fala exatamente aqui na minha fossa ilíaca direita tá doendo. E aí é o ponto de McBurney que geralmente dói. Lembrando, o ponto de McBurney é o ponto entre o terço médio e o terço distal da ligação entre a crista ilíaca e o umbigo. E aí a gente tem um ponto de McBurney que, se eu tiver uma descompressão brusca nele, não é sinal de McBurney, é sinal de Bloomberg, tá bom? Então a gente tem um alvarado, tá? O alvarado é importante da gente lembrar também. O alvarado leva em consideração sintomas, sinais e exames laboratoriais do nosso paciente com suspeita de apendicite. E eu dou uma nota de 0 a 10 para ele, tá? Então, de sintomas, se ele começou com aquela dor periumbilical, dor abdominal difusa, que migra para a fossa ilíaca direita, ele ganha 1 pontinho. Se ele está com anorexia, mais 1 pontinho. Náuseas e vômitos, mais 1 pontinho. Defesa, tá? Tem atenção, não é dor a descompressão brusca, não é dor simplesmente no quadrante inferior direito, é defesa no quadrante inferior direito, 2 pontos. Dor a descompressão brusca na fossa ilíaca direita, então Bloomberg positivo, 1 pontinho. Temperatura maior que 37,5, 1 pontinho. Leucocitose, 2 pontinhos e desvio à esquerda, mais 1 pontinho, totalizando 10 pontos. E o que eu faço com esse alvarado? Eu vou olhar a pontuação do meu paciente. Se for até 4, não deve ser apendicite. Eu posso dar alta com orientação dos sinais de alarme para o meu paciente. Se for 5 a 6, eu vou me questionar, ficar em dúvida ainda, posso internar, solicitar exames laboratoriais, exames de imagem, para confirmar se é ou não. E se for acima de 7 até 10, especialmente em homens jovens, tá? Eu preciso fazer apendicectomia e posso fazer sem exame nenhum, tá? Em homens jovens que eu não tenho muitos diagnósticos diferenciais com alvarado alto, eu vou indicar apendicectomia sem exame, apenas com a clínica, tá bom? Apenas com o exame laboratorial da leucocitose e desvio à esquerda ajuda aqui também, né? E se mesmo assim eu tiver dúvida, Lara, se for uma mulher jovem, idade fértil, que tem vários diagnósticos diferenciais, se for uma criança, se for um idoso, né? Se mesmo assim eu tiver em dúvida, os exames de imagem, a tomo com contraste é o nosso padrão ouro, tá bom? É o melhor exame, é o mais sensível, é o mais específico para a gente ver a apendicite aguda. O ultrassom geralmente é o primeiro exame que a gente faz e ele ajuda a gente também, tá? Tem boa sensibilidade e especificidade, principalmente para a gente descartar causas ginecológicas. E é muito bom para pacientes magros, pacientes obesos, o ultrassom já perde bastante sensibilidade e especificidade. A ressonância é aquele exame muito bom para gestantes, tá bom? Gestantes que o ultrassom não foi conclusivo, a gente vai pensar na ressonância porque a tomografia tem contraste, tem radiação e é ruim para o neném, tá bom? Então, gestante com suspeita de apendicite, o primeiro exame que eu vou pedir é o ultrassom. Se o ultrassom foi conclusivo para apendicite, confirmou apendicite, parto para uma apendicectomia videolaparoscópica. Se ele foi conclusivo para não apendicite, eu vou ter que investigar outras causas,
tá? Ah não, o apêndice tá bonitinho, perfeito, no ultrassom eu tenho certeza que não era apendicite, vão procurar outras causas. Agora, se não foi conclusivo esse ultrassom, eu fiquei muito na dúvida, não consegui ver, tinha muita distensão gasosa, tinha um útero na frente que não deixou eu ver, o apêndice estava muito desviado, eu não consegui enxergar direito só com ultrassom, eu vou pensar na ressonância e se a ressonância confirmar apendicite, eu parto para a apendicectomia, que pode ser vídeo até nas gestantes, tá bom? Em todos os trimestres, a gente precisa ter esse conceito também. Idosos imunossuprimidos, a clínica pode ser muito frustra, tá? Geralmente eles não fecham o alvarado bonitinho, a gente fica muito em dúvida. E aqui a tomografia tem grande valor. E não esquecer dos cânceres de apêndice, que são diagnósticos diferenciais aqui também, tá? Se mesmo com tudo eu ainda fico em dúvida, eu posso partir para uma laparoscopia diagnóstica, tá, gente? Especialmente para mulheres em idade fértil, a laparoscopia ajuda muito, principalmente para a gente olhar ali doenças inflamatórias pélvicas, se tem uma coleção ali pélvica, alguma coisa do tipo, ou às vezes até uma gestação ectópica rota, alguns diagnósticos diferenciais, a laparoscopia ajuda, tá bom? Vamos falar de diverticulite aguda, relembrando a decoreba da diverticulite, que é a nossa classificação de Hinchey, tá? Então, a primeira coisa que eu vou olhar é se tem peritonite. Tem peritonite, gente, é 3 ou 4. Não tem peritonite, é 1 ou 2. E aí eu vou fazer uma tomografia, que vai ser o meu primeiro exame, o meu principal exame, padrão ouro aqui na diverticulite aguda. Eu vou ver com a tomografia se tem abscesso pericólico ou abscesso à distância ou pélvico. Pericólico é Hinchey 1, a distância ou pélvico Hinchey 2. Se tem peritonite, então falei para vocês que é 3 ou 4, se tem peritonite eu indico cirurgia, isso vocês estão cansados de saber, e aí eu abro a barriga do meu paciente, eu vejo se essa peritonite tem pus, é 3, se tem cocô, é 4, tá bom? Então, Hinchey 1, 2, 3 e 4. Tá? Se esse abscesso for menor que 4 centímetros, primeira coisa que eu vou perguntar é se tem abscesso localizado, né? Abscesso menor que 4 centímetros, eu entro com antibiótico e reavalio clinicamente e radiologicamente. Se for maior ou igual a 4 centímetros, eu preciso drenar percutâneo e entrar com antibiótico, tá? Vamos falar de colecistite aguda rapidinho. Se o paciente vem com uma dor em hipocôndrio direito, eu vou me perguntar se ele tem icterícia. Se ele tiver icterícia, eu vou me perguntar se ele tem febre. Se sim, eu vou pensar na colangite. Se não, eu vou pensar na coledocolitise. Lembrando que essa é uma forma bruta de lembrar, mas não é estrito. Cada vez as provas estão sendo mais chatas, né? Teve prova que trouxe colangite sem icterícia pra gente, né? Tem prova que maltrata a gente. Se não tem icterícia, a gente vai se questionar se tem Murphy, se a dor passou de 6 horas, né? Se sim, colecistite, se não é só uma cólica biliar, tá? E aí a gente precisa lembrar do Tóquio, né? O Tóquio é importantíssimo para o diagnóstico e para também as condutas aqui, né? A classificação de gravidade da minha colecistite, tá? Então, a colecistite, ela é a principal causa de abdômen agudo no idoso. Então, não é apendicite no idoso, a colecistite surge como a mais importante e é a segunda causa cirúrgica mais comum na gestação, perdendo para a apendicite aguda, tá? E aí, para eu fechar o diagnóstico de colecistite aguda, eu tenho o A, o B e o C. O A são sinais locais de inflamação, o B são sinais sistêmicos e o C é o achado radiológico. E aí, eu tenho sinais locais de inflamação, o Murphy e a sensibilidade local, ou uma massa, plastrão palpável ali no quadrante superior direito. Sinais sistêmicos de inflamação, eu tenho febre, PCR elevada, leucocitose. E o achado radiológico é o achado característico de colecistite, né? A parede espessada, o edema perivesicular ali, né? O cálculo impactado ali no infundíbulo, né? Tudo isso são achados característicos de colecistite. Diagnóstico confirmado é quando eu tenho os 3 critérios, eu suspeito quando eu tenho só 2 dos 3, tá? Isso é Tóquio. E aí a gente vai ver o manejo da nossa colecistite aguda litiásica. Eu vou internar e entrar com suporte para esse paciente e vou ver se tem alguma gangrena, perfuração, necrose da vesícula ou aquela colecistite enfisematosa, que é aquela presença de gás na parede da vesícula. Se tiver essas complicações, é gravíssimo, eu preciso fazer uma colecistectomia de emergência para esse paciente. Se não tiver essas indicações de emergência, eu vou avaliar o ASA do meu paciente. Se for ASA 1 ou 2, eu vou tentar fazer uma colecistectomia na mesma internação. Se ele piorar ou não melhorar, eu faço de urgência o mais rápido possível.
3 ou 4 eu vou ver se esse doente está crítico ou séptico. Se não tiver, eu reavalio depois de 1 a 3 dias de antibiótico. Se tiver melhorado, eu parto para colestectomia. Se não, aí eu posso precisar de uma emergência, ou então, se esse paciente ficar muito crítico ou séptico, eu vou fazer uma drenagem percutânea ou endoscópica, especialmente lembrando da nossa colecistostomia, tá bom? E aí, Tóquio, né? Tóquio, o que eu faço com a minha vesícula, tá? Tóquio 1, eu vou fazer uma colestectomia vídeo-laparoscópica de forma precoce e entrar com medidas gerais para esse paciente. Tóquio 2, medidas gerais e depende do paciente. Se estiver estável, eu posso fazer a colestectomia vídeo-laparoscópica. Se estiver instável, eu parto para a colecistostomia. Tóquio 3, o paciente vai estar em UTI, vai estar ruim, vai estar séptico, então eu já penso na colecistostomia. Lembrando que a colestectomia deve ser feita preferencialmente até 72 horas, tá bom? Colangite aguda, para a gente não esquecer como é decoreba, a gente tem que lembrar esses epônimos. A gente tem uma tríade, que é a icterícia, febre e dor no quadrante superior direito, que é a tríade de Charcot, que é para colangite aguda. Agora, quando a colangite aguda fica grave, eu tenho uma pêntade que se soma à tríade, né? Icterícia, febre e dor no quadrante superior direito, isso é a tríade de Charcot. Eu somo rebaixamento do nível de consciência e hipotensão, tá? Então, esse paciente começa a ficar realmente ruinzinho. Isso é a pêntade de Reynolds, que já indica colangite grave, tá? E aí, eu tenho os critérios de Tóquio, que eu sei, dá um desespero, mas é importante a gente lembrar, tá bom? O critério para Tóquio 3, gente, é disfunção. Disfunção cardiovascular, neurológica, renal, hepática, hematológica. Para o 2, eu vou ter aqueles sinais infecciosos ali, febre alta, leucocitose, aumento de bilirrubinas, hipoalbuminemia. E o 1 é que eu não tenho nenhum desses critérios aqui de cima. Então, para a gente não esquecer mais, Tóquio 3 é sepse, é disfunção orgânica. Tóquio 2 é todo o resto, né, de inflamação e infecção. E o Tóquio 1 é só colecistite, não tem mais nada. Tá bom? Então, para a gente não esquecer os tóquios. Exames de imagem nas afecções benignas das vias biliares. Agora a gente saiu do abdômen agudo inflamatório e estamos nas afecções benignas das vias biliares. A gente vai lembrar da nossa colangiografia, que já apareceu em prova esse ano, né? A gente tem que saber a anatomia aqui. E aí a gente lembra, né? O duodeno se cora aqui, né? Porque as vias biliares vão drenar ali no duodeno, na nossa papila. Então, ele se cora. A gente tem o colédoco que está jogando aqui para o duodeno. A gente tem o hepático esquerdo e o hepático direito. E a gente tem um cístico aqui se juntando com o hepático comum, tá bom? Então, hepático direito, hepático esquerdo, hepático comum. Cístico vem aqui da vesícula, entra, vira o colédoco drena para o duodeno. Tá bom? Então, nossos exames de imagem podem aparecer no IANSP também, tá? Essa é uma colangiografia intraoperatória. A gente vê que o catéter está vindo lá de fora, provavelmente ali de algum dos trocárteres da videolaparoscopia, né? Sendo colocado ali no cístico, injetando contraste, tirando raio-x. Isso é uma colangio intraoperatória. Então, aqui uma colangio intraoperatória normal, duodeno pintadinho, tudo bonitinho na via biliar. E aqui eu já tenho uma imagem em cálice invertido, ó, percebam, em cálice invertido, que não cora o duodeno. Então, a gente vai pensar em coledocolitíase, tá bom? Então, aqui normal, aqui alterada. Essa aqui, gente, é uma colangiorressonância, tá bom? Ela cora também as vias biliares. Aqui a gente não tirou a vesícula ainda, então a vesícula tá bonitinha aqui também. A própria bile é o nosso contraste aqui na colangiorressonância, tá bom? Ele pinta até aqui as vias pancreáticas também. E aqui uma colangiorressonância também com o sinal da seta para vocês, um cálice invertido, que é provavelmente uma pedrinha ali com o colédoco bem dilatadão, tá? Aqui, gente, a gente vê esse negócio, essa cobra passando aqui na frente. Isso é o endoscópio, é o aparelhinho que entra na boca para ir lá para o duodeno para poder cateterizar a papila e a gente jogar contraste, tá bom? Ou fazer o balão, alguma coisa do tipo. Isso é uma CPRE, uma colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. Então, a gente entra por endoscopia, chega lá, né, faz lá na papila, cateteriza a papila, joga contraste, tira uma foto. E aí na foto sai também um endoscópio aqui na frente, tá? Aqui é um balão, não é uma pedrinha, tá? É um balão que ele tá insuflando ali para talvez distender ali a nossa via biliar, tá? E aqui a gente já tem uma pedrinha, tá? Aqui já é uma pedra no meio do caminho.
Vamos falar de afecções pancreáticas rapidamente. Pancreatite, gente, a principal causa de pancreatite aguda é a litíase biliar. Lembrando que da crônica é o álcool, tá? Isso também é um conceito que de vez em quando aparece. Pancreatite aguda, a gente precisa de amilase ou lipase, não precisa das duas, maior de 3 vezes o valor normal. Lembrando que esse gráfico é importante para a gente entender os dias e o nível laboratorial do exame, que a gente percebe que a lipase e a amilase, primeira coisa, não tem valor prognóstico. Então, uma lipase de 3.000 é mais grave do que uma lipase de 2.000. Não é, tá, gente? Não tem esse valor prognóstico. A lipase é mais específica que a amilase. A amilase se eleva ali no primeiro dia e se mantém alta por 3 a 5 dias, e a lipase se mantém alta por mais tempo. Então, se eu peguei um paciente ali já com uma história arrastada, de 6 dias, por exemplo, o ideal é eu não pedir amilase, eu pedir lipase, tá bom? E aí eu tenho que estratificar o risco e a gravidade dessa pancreatite com vários critérios. Eu tenho Hansen, eu tenho Apache, tenho Atlanta, tenho Bizap, tenho Baltazar. E eu sei que dói porque o IANSP gosta de cobrar, tá bom? Então vamos só relembrar aqui os critérios de Hansen rapidinho, tá? A gente faz na admissão e a gente faz 48 horas depois, durante as 48 horas iniciais. A gente tem a leucocitose maior que 16.000, a idade maior que 55, a glicose maior que 200, o AST maior que 250 e o LDH maior que 350. Então, legal, tá? Legal na admissão, para ver se vocês lembram. Durante as 48 horas iniciais, a gente tem uma queda de hematócrito maior que 10%, um aumento da ureia maior que 10%, um cálcio menor que 8%, uma PaO2 menor que 60%, uma base excess mais negativo que menos 4 e uma estimativa de perda líquida maior que 6 litros, tá bom? Eu sei, mas é ruim. Eu não acredito que eles vão cobrar esses detalhes no detalhe de cada critério. Mas é importante vocês entenderem que 3 ou mais critérios definem pancreatite grave aqui. E o Hansen nem está mais sendo tão usado, mas é o que eu falei, o IANSP gosta de cobrar umas classificações diferentes, né? A Atlanta realmente é o que a gente mais tem usado. Então, vamos revisar ela também, tá? Pancreatite aguda leve é aquela que não tem falência orgânica e não tem complicações locais ou à distância dessa pancreatite. Moderada, eu tenho uma falência orgânica transitória, menos de 48 horas de duração, ou presença de complicações locais e ou à distância. Pancreatite grave é aquela que eu tenho uma falência orgânica persistente, que dura mais de 48 horas de duração. Esse é o que a gente mais usa hoje em dia, tá? Complicações da pancreatite aguda, eu tenho a coleção fluida aguda e a coleção necrótica aguda, que por serem agudas elas duram menos de 4 semanas. Tem o pseudocisto e o WON, Wallet of Necrosis, tá? Que são as complicações mais crônicas ali. Esses dois são os nossos 2 diagnósticos principais diferenciais que a gente tem que tomar cuidado durante a prova, ter uma atenção durante a prova. O pseudocisto na tomografia ele vai estar encapsulado, vai ter um fluido homogêneo, não vou ter septos e desbrise e tipicamente é extrapancreático. Não esqueçam que ele é com mais de 4 semanas. Então apareceu em alguma provinha com o paciente com 2 semanas de duração ali, com uma coleção que parecia um pseudocisto, mas não era, tá, gente? Era uma coleção fluida aguda. É ruim, é chato, eu sei, mas atenção. O WON, que é o Walls of Necrosis, que é uma necrose pancreática delimitada, na tomografia eu vou encontrar essa coleção encapsulada com fluido heterogêneo com presença de septos e desbris, que pode ser intra ou extrapancreática, tá? Vamos fechar com hérnias rapidinho, nossa última aposta, para a gente não esquecer. A inguinal mais comum é a indireta da infância, que se pronuncia pelo anel inguinal interno, que é lateral. Aí eu forcei, tá, gente? O L minúsculo parece o I maiúsculo. Então lembra, indireta lateral, que é a da infância, tá? Então, que vai se pronunciar lateral os vasos epigástricos inferiores, tá? Isso é pra gente não esquecer. A gente lembrando isso na hora da prova, a gente acerta as outras coisas. Ah, veio uma abaixo do ligamento inguinal, então é femoral. Veio uma medial aos vasos epigástricos, eu sei que é direta. Então lembrem da indireta inguinal mais comum, que é a que mais encarcera, se pronuncia no anel inguinal interno e é lateral aos vasos epigástricos inferiores, tá bom? E aí a gente tem, claro, como tudo no IANSP, classificações, e aqui a gente tem a NIROS.
A NIRRS é aquela que fala de tipos, tipo 1 até 4. Tipo 1 é aquela hérnia indireta com anel inguinal profundo normal, até 2 centímetros. Tipo 2 é quando eu tenho um anel inguinal alargado, tá? Maior que 2 centímetros, porém com parede posterior preservada. A tipo 3 é a que já tem um defeito na parede posterior, 3A é a direta. 3B é a indireta com alargamento importante do anel inguinal interno ou destruição da parede posterior. E a 3C de crural é a femoral. C de crural, femoral. Lembra que femoral e crural são sinônimos, tá? 3C, femoral. A 4 é aquela que já recidivou. Então, se ele trouxe o paciente que já operou e recidivou, NIRRS 4, tá, gente? 4A se for a direta, 4B se for a indireta, 4C de crural é a femoral e 4D é a mista recidivada, tá bom? Então, NIRRS também é importante da gente dar uma lembradinha, tá? Complicações pós-cirurgia de hérnia, não esqueçam. Primeira coisa, preciso entrar com antibiótico profilaxia, né, para infecção de ferida operatória, que pode acontecer. Até polêmico, né, gente? Polêmico. O ideal é que a antibiótico profilaxia a gente faça quando vai tela, né? Mas ainda assim é bastante polêmico. É uma cirurgia limpa, tudo, mas se vai tela, você entra com antibiótico profilático, segundo as grandes literaturas. Se essa infecção de ferida operatória for profunda, eu preciso tirar a tela. Tá, gente? Só se ela for profunda. Se for uma hiperemia de ferida operatória superficial, só pele, subcutâneo, esquece, não precisa tirar a tela, tá bom? Posso ter de complicação também a ingnodínia, que é muito importante, lembrando que as lesões mais frequentes na técnica aberta é da a lesão do ilho hipogástrico, do ilho inguinal e do ramo genital do gênito femoral. E por vídeo eu tenho o cutâneo femoral lateral, ramo femoral do gênito femoral. Então, nossa tabelinha para a gente não esquecer. O que o paciente vai ter, tá? Reparo aberto se eu machuquei o ilho hipogástrico. Hipogástrico é perto do púbis, então a gente vai ter dor no púbis ou na região inguinal. Se eu lesionei o ilho inguinal, eu vou ter uma dor medial na coxa. Se eu lesionei o ramo genital do gênito femoral, eu vou ter dor na pele da genitália. Por vídeo, eu tenho muita lesão do nervo cutâneo femoral lateral, que vai na dor na região lateral da coxa, e eu tenho lesão do nervo femoral, do ramo femoral do gênito femoral, que aí eu vou ter uma dor na região superior e medial da coxa, tá? Decoreba mais uma vez, mas pode aparecer, tá bom? Também tem uma complicação da hérnia, que é a orquite isquêmica, que é por conta da trombose do plexo pampiniforme ali desse paciente, que vai gerar uma congestão do testículo que vai isquemiar e atrofiar esse testículo, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar de apostas de cirurgia para o IANSP, tá, gente? A gente tá junto até o final. Um beijo e até a próxima!